Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vinícius. E hoje eu vou falar com vocês sobre o tema atos e pensamentos. Mas antes, eu quero pedir para vocês para a gente fazer um exercício que a gente chama o exercício de elevação. Eu gostaria de pedir a todos que fechem seus olhos, que respirem calma e profundamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Vamos tentar sentar confortavelmente, relaxadamente, onde quer que nós estivermos. Vamos imaginar que a gente possa passar uma esponja, como se fosse uma esponja imaginária, igual essas que a gente lava a louça, na nossa testa. Essa esponja contém uma luz dourada, brilhante. E ao passar essa esponja na nossa testa, ela possa levar todos os pensamentos perturbadores, todas as nossas aflições, que nós podemos estar aqui, no tempo presente, de corpo e alma. Assim, nós vamos sentir também a presença daquele nosso amigo de todas as horas, que tem muitos nomes, anjo da guarda, espírito protetor, e sentindo o abraço e o calor desse nosso irmão ao nosso lado, vamos seguindo em frente. Vamos subindo ainda mais. Vamos subindo aos planos de Maria, a nossa mãe, que é exemplo maior de abnegação, das coisas materiais, para seguir os caminhos do nosso grande Mestre Jesus. E com Maria nós nos dirigimos ao nosso grande Mestre Jesus, aquele que nos recebe sempre de braços abertos, sorriso largo. E nos ajoelhamos espiritualmente na frente de Jesus e agradecemos a oportunidade, com a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Pai, perdoa as nossas dívidas, da mesma forma que conseguimos perdoar os nossos devedores. Não nos deixei cair nas tentações e livrai-nos do mal que existe dentro de cada um de nós, e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então vamos lá. Vamos hoje falar sobre atos e pensamentos. Vamos começar com a parte que eu, na minha humilde ignorância, acho mais importante, que é o pensamento. Bom, todo mundo pensa 24 horas por dia, pensar faz parte do nosso cotidiano, às vezes a gente é com uma respiração, a gente faz até sem perceber, a gente fica perdido, às vezes em turbilhões de pensamentos. Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês, será que nós damos a verdadeira atenção aos nossos pensamentos? Vou ainda mais longe. Será que nós controlamos os nossos pensamentos ou eles nos controlam? Vamos a um exemplo. Como é que a gente cuida da nossa casa? A nossa casa a gente mantém ela sempre limpa, a gente mantém ela sempre fechada, a gente não deixa estranhos entrar na nossa casa. Na nossa casa só entra quem nós convidamos, as pessoas que não são queridas. E com o nosso pensamento? Acho que todo mundo já começou a perceber, nosso pensamento não é bem assim. Nós, nós não somos acostumados a vigiar, olha a palavra, vigiar, eu acho que vocês já ouviram isso em algum lugar, os nossos pensamentos. Mas isso é muito perigoso, porque nós não podemos nos deixar levar por qualquer tipo de pensamento. Ah, mas Vinícius, mas por quê? Por quê? Porque tudo acontece no intercâmbio entre encarnados e desencarnados, plano material e todos os planos não materiais, planos espirituais, acontece via pensamento. Então, uma das coisas mais poderosas que nós temos é o nosso pensamento. Muito de nós, lógico, em tempos como agora, como pandemia, sofremos de ansiedade, nós sofremos de algumas síndromes do pensamento acelerado, por
descuido nosso com o nosso pensamento. Ah, mas como assim, Vinícius, descuido nosso? Antigamente, há um tempo atrás, os mais antigos, nós tínhamos apenas jornal de leitura e tínhamos rádio. E o rádio tinha uma programação que eu acho que era das 6 horas da tarde em diante, não era o dia inteiro, como temos hoje. Hoje nós temos a televisão que nos bombardeia 24 horas por dia, não só quem é a pessoa que está assistindo ativamente, mas também tem a passividade. Se você está no ambiente, a televisão está ligada, o teu subconsciente está captando aquelas informações que estão chegando, sem filtro nenhum, e aquilo vai entrando na sua cabeça. Hoje nós temos as mídias sociais, não estou tocando fogo em mídia social, falando que isso é ruim ou isso é bom. Eu acho que tudo é ruim e tudo é bom, depende da pecinha que está atrás, que no caso somos nós. Mas a gente tem muita informação. A gente é bombardeado por muita informação e muita coisa vai entrando para o nosso cérebro sem filtro nenhum e vai para o nosso subconsciente. Então, o que eu peço para vocês? Eu acho que é muito prudente a gente começar a fazer uma coisa que Jesus já falava naquela época: orai e vigiai. Ah, mas o que é orar e vigiar? E aí a gente vai ficar orando, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, de 5 segundos? Não, meu senhor. Não vamos ser ingênuos a esse ponto. Vamos orar, nos manter em oração, nos manter em sintonia com os planos maiores. Como isso? Bons pensamentos. Oh, legal. Isso é simples. Agora o mais complicado, vigiai. Exatamente. Vigiai de vigia. Ficar vigiando. O que eu estou pensando agora? Ah, o Vinícius é maluco. Ah, o Vinícius não faz a barba e vem dar palestra. Sim, são vários pensamentos que começam a vir na nossa cabeça. A gente não é dono dos nossos pensamentos. E é muito difícil de ser. Então, o que é o mais interessante da gente aprender? O mais interessante da gente aprender é o quê? Selecionar os nossos pensamentos. Vigiar o que nós estamos pensando. Um exemplo que eu uso. Quem de vocês, quem nunca aqui sentou num final de semana maravilhoso de praia, botou sua cadeira, pegou seu livro embaixo do guarda-sol? Pô, que delícia, eu vou ler livro. Ai, que mar lindo, coisa maravilhosa, as crianças brincando. Aí, de repente vem aquele pensamento na tua cabeça. Meu tio, em 1952, numa ceia, falou para mim: Vinícius, você é muito vagabundo, você é preguiçoso. O exemplo é hipotético. Mas quem nunca se pegou num dia maravilhoso, remoendo uma briga de 10, 20 anos atrás, sem motivo nenhum? Mas você sente aquele sentimento ruim. Você sente até aquele amargo na boca. Você está emitindo aquela vibração. Mas, ué, o que será que aconteceu? No meu caso, o Vinícius não vigiou. O Vinícius se entregou, relaxou e começou a ter pensamentos que talvez não é do Vinícius. Tá, mas peraí, Vinícius. A gente pode ser influenciado no nosso pensamento? Onde é que você está tirando essas coisinhas loucas da sua cabecinha? Não. Vamos a um lugar que eu acho maravilhoso. Nosso livro fantástico é o Livro dos Espíritos. Vamos aqui. Vamos fazer uma colinha aqui. Na questão 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? Pergunta, né? Resposta. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, muitas vezes, são eles que vos dirigem. E eles costumam passar um paninho nas respostas, eles costumam dar uma aliviadinha. E eles deixaram muito claro, muitas vezes são eles que vos dirigem. Senhores e senhoras e senhoritas, não vamos ser ingênuos. O único jeito da gente ser acessado e ser desequilibrado é via pensamento. O nosso templo maior é o nosso pensamento. Porque os nossos pensamentos vão nortear a nossa vibração. Por isso que aquela máxima que fala entre o pessimismo e o otimismo, mantenha-se no otimismo. Nem que no começo você tem que forçar o otimismo. Para manter um nível mental, manter uma frequência mental. Ah, mas Vinícius, mas isso é fácil? Isso é difícil, gente. Isso é muito difícil. Eu tento há anos mudar o meu pensamento e eu já percebi no exercício de meditação, eu tinha essa visão errônea, e talvez o que funciona para mim, não pensar em nada é quase impossível, mas eu consigo parar e deixar os pensamentos invadirem
a minha mente. Eles começam com uma velocidade absurda, vão diminuindo, diminuindo com o tempo. E você vai começar a selecionar. Pô, esse pensamento eu vou embarcar, isso aqui não. Vou embarcar, vou não embarcar. A partir do momento que a gente percebe que a gente pode escolher em qual pensamento a gente vai embarcar. Não é que não vai deixar de vir pensamento ruim na minha cabeça, pensamento desesperador, pensamentos até horríveis, mas eu não vou dar ressonância a isso. Eu não vou embarcar. O mais importante é eu não embarcar. E o mais importante de tudo isso também é a gente aprender a fazer a nossa higiene mensal. Higiene mensal é ótimo, é cada mês toma um banho. Não, higiene mental. Higiene mental. E o que seria essa higiene mental? Nos tempos de hoje, desacelerar. Ficar um dia sem YouTube, ficar um dia sem celular, sem mídias sociais. Para quê, Vinícius? Para mim ter um pouquinho de paz no meu cérebro, para mim conseguir entender quem sou eu. Exatamente. A gente só vai se conhecer sabendo qual que é o meu pensamento. O que, que realmente o Vinícius pensa? Porque essa história de vir notícias, de vir, a gente conversa com um, lê isso, lê aquilo, a gente começa a não começa a entender, e eu acredito que seja de propósito, quem somos nós? Qual realmente é a minha linha de pensamento? Em que realmente eu acredito? Que pensamento é meu que vem na minha cabeça? A gente sofre muito. A gente sofre muito com a nossa cabeça, com o nosso dito ego, com os pensamentos que vêm a gente. E eu acho muito perigoso e muito pouco proveitoso a gente passar uma encarnação inteira refém dos nossos pensamentos. Assumir o controle totalmente é muito difícil. Mas a gente consegue aprender a embarcar e desembarcar. O desembarcar é muito mais interessante. A partir do momento que você se pegou no carro, se pegou em casa, ali, nossa, eu estou num pensamento, que coisa horrível que está gerando dentro de mim, que energia ruim, que coisa. Não, 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 não quero pensar isso aí, não. E pode verbalizar, não, não quero isso, eu vou pensar outra coisa. A gente tem esse poder. A gente pode ser influenciado. A gente não é forçado a nada. Claro, senão não existiria Deus. Deus é o cara maior, Deus é o cara mais forte. Vamos supor, desenho do pica-pau para os mais antigos, que tinha aqui o diabinho num lado, o anjinho do outro aqui. É a mesma coisa. A gente que vai escolher. O mal só nos atinge porque ele encontra ressonância dentro da gente. Ai, Vinícius, você está dizendo que a gente é mal. Olha, pessoal, se a gente fosse 100% bom, ninguém estava nesse plano. E a gente tem que aceitar que nós temos coisas ruins dentro da gente. A gente só não pode deixar elas superarem a parte boa. A gente tem que entender por que nós temos esses sentimentos. Não é fugir ou tacar eles num quarto escuro e deixar lá, por um dia eles estourarem. A gente tem que entender o porquê. Porque nós estamos aqui nessa escola chamada Planeta Terra para nos melhorarmos. E uma chave maravilhosa, eu acredito que é o único caminho, é o nosso pensamento. A gente começando a entender como é que funciona o nosso pensamento e começar a frear a nossa cabeça. Opa, peraí, tá rápido demais, tá pensando muita bobagem. Eu tô aqui quantas vezes? Eu tenho um filho de 4 anos. Às vezes eu me pego no carro preocupado como é que vai ser ele com 17, com 20 anos, ele procurando emprego, como é que vai ser o mundo lá na frente. Aí eu falo, calma, Vinícius, que pensamento maluco é esse? Eu estou queimando energia, eu estou aqui dirigindo, que era para mim estar prestando atenção no trânsito, e estou preocupado com uma coisa que eu nem sei o que vai acontecer, como é que vai estar lá na frente. Não. Muito provavelmente alguém fica me sugestionando esse tipo de coisas que quer me desequilibrar. Ou fica vindo pensamentos não muito bons sobre certas pessoas e vem umas coisas absurdas na cabeça. Eu, opa, 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 não, 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 vou descer disso aqui. Eu não quero pensar nisso aqui, não. E vou colocar um pensamento bom no lugar. Vou assobiar. Quem faz aula comigo, é colega meu de aula, eu costumo brincar que eu começo a cantar o hino. Pai Celeste, Criador, eu grito lá no carro e começo a cantar. Ajuda. Faz uma. Por isso que orar e vigiar. E vem um pensamento ruim, faz uma prece. Faz alguma coisa que você gosta, ou lembra de um momento bom com a tua família. Muda o pensamento. Começa a mostrar para nós mesmos que nós somos senhores do nosso pensamento. Nós temos esse poder. Porque a gente que escolhe. Tudo na vida são escolhas, gente. Tudo são escolhas. A gente escolhe embarcar ou não. A gente não pode ser tão vitimista e achar, ai, eu fico só pensando, eu estou pensando. Claro, pensamento ruim vai atrair pensamento ruim. E o contrário é verdadeiro. Vamos plantar e alimentar pensamentos bons. Aí eu olho para o dia tá cinza. Pô, ainda bem que o dia tá cinza. Podia estar um sol de rachar. Ah, tá chovendo, graças a Deus que tá chovendo, podia estar sem água. Procurar ver o lado bom das coisas é muito bom para começar a mudar o nosso
o nosso pensamento. Ah, mas Vinícius, eu não vejo nada legal. Então tá bom, não vejo nada legal. Que bom que eu não vejo nada legal, mas também não estou vendo nada ruim. Eu sou neutrão. E tenta manter pensamentos neutros. O que a gente não pode ficar é passivo, refém do que as pessoas estão plantando na nossa cabeça. Outro conselho que eu vou dar para vocês, eu vou até um pouquinho mais distante, o que seria muito bom. Quando a gente for dormir, aparelho eletrônico, tipo esse aqui, que é muito bom, quando a gente sabe usar, desliga celular. Ó, compre isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um despertadorzinho daqueles xing-ling pra gente acordar, porque hoje a gente, muita maioria das pessoas, eu era assim, a desculpa que eu tinha era, não, eu não vou desligar meu celular, porque alguém pode falar comigo, e despertador. Eu desliguei esse nosso amiguinho aqui, eu durmo muito melhor. Por quê? Para as pessoas mais que já têm maior conhecimento, eles emitem ondas que essas ondas podem nos sugestionar. Sabe, sugestão? Eles podem. Imagina uma noite inteira você sendo sugestionado. E justamente quem trabalha com esse tipo de coisa não são nossos irmãos esclarecidos. Os nossos irmãos esclarecidos, eles têm uma grande dificuldade. Eles precisam pedir um monte de autorização para vir aqui conversar com a gente ou para soprar alguma coisa boa no seu pensamento. Os nossos irmãos menos esclarecidos, aqui eles pintam e bolam. Eles estão toda hora soprando bobaginha um no ouvido um do outro, para ver uma picuinha, para ver um medo, principalmente o medo. Eles se alimentam de medo, se alimentam de pânico. Então não precisa ir muito longe para a gente saber quem é que toma conta. Se você ligar a televisão hoje, lógico, nós temos alguns problemas, nós estamos passando por uma pandemia, mas acho que não precisava ficar bombardeando só com coisas ruins. E hoje está mais do que na cara do que o medo. Nós somos sempre mantidos nessa bolha do medo. O que nós devemos fazer? Tomar cuidado, fazer toda a higiene, usar máscara, mas não falar, não vamos aumentar o que já está ruim. Vamos sempre procurar o lado bom e ter uma certeza absoluta. Deus está no comando e isso também vai passar. E isso passando é uma ótima hora da gente estar se melhorando. A gente passar pela pandemia e falar, pô, na pandemia eu aprendi a pilotar o meu pensamento. Porque agora é onde eles estão atacando mais forte o nosso pensamento. Nosso pensamento está sempre virado para a bússola ruim. Está sempre virado para o ruim. Vamos começar a trazer ele para o neutro e para o bom. Vamos melhorar nos nossos pensamentos. Manter vibração alta. Isso vai melhorar nosso sistema imunológico. Isso vai melhorar a nossa autoestima. Isso vai refletir nas outras pessoas. Porque as outras pessoas vão ver você diferente. Você pensando diferente, você age diferente. Ninguém está se perguntando, não, Vinícius ia falar sobre ação e pensamento. Ele só está falando de pensamento. A ação vai ser reflexo do nosso pensamento. E o nosso pensamento vai ser reflexo do nosso coração. E a boca fala aquilo que o coração está cheio, não é? Aquele ditado que todo mundo já conhece. Então vamos semear no nosso coração. Mas o nosso coração, ele é no sentido figurado, ele fala sobre a nossa emoção. E a parábola do coração, ele significa o nosso avanço moral. E a gente só vai ter avanço moral aprendendo a lidar com nossos pensamentos. Então, a partir de agora, senhores, senhoras, senhoritas, cuidado com aquilo que vocês veem. Não compre as ideias de mão beijada. Questione tudo e a todos sobre qualquer informação. E qualquer pensamento que você achar que veio na sua cabeça, opa, será que sou eu mesmo que estou pensando? Será que isso aqui é meu? Será que isso aqui faz sentido? Vamos esperar. A pior coisa é esperar. Porque a gente começa a entrar num looping de pensamento e a gente começa a achar a tal ponto que, não, fulano vai fazer isso porque ele quer aquilo e começa a montar uma novela na nossa cabeça sobre as coisas. Isso acaba virando até uma paranoia, e você quer manipular tudo, e você quer controlar tudo. E a vida a gente não controla, meus senhores. Graças a Deus que a gente não controla, porque a gente não sabe o que é melhor pra gente. Quantos de vocês teve um acontecimento na sua vida que falou, meu Deus do céu, agora acabou pra mim? E não. Recomeçou. Só foi coisas melhores. Foi dali que você começou a desabrochar a sua vida. A gente conhece muito pouco, nós somos como crianças espiritualmente. Então, a dica que eu dou para mim mesmo e para todos vocês, vamos começar a nos serenar, a fazer a prática da meditação, pelo menos começa com 15 minutos por dia, antes de acordar, quietinho, só observe o seu pensamento, o que eu estou pensando. Não é para julgar, é pensamento bom ou pensamento ruim. Vem uma coisa, não vou embarcar nesse, esse aqui eu vou embarcar, olha que coisa gostosa. Tá, vou descer, agora vou para um outro pensamento. Opa, estou pensando bobagem, vou desembarcar, vou escolher outro. Aprenda a escolher pensamentos. E aprenda a proteger a nossa cabeça. E a máxima de Jesus: orai e vigiai. 24
horas por dia. Baixou a guarda, vai vir bobagem. Até a gente chegar a um ponto que a gente não baixa mais a guarda. A partir do momento que chegar, a gente até dá uma relaxada, mas começa a vir aquele pensamento: opa, aqui não, amigo, aqui não. Nós somos donos e senhores dos nossos pensamentos. Essa é a mensagem que eu queria dar para vocês e a sugestão de coração que eu estou tentando também fazer. É complicado, mas é gratificante. A gente começa aos pouquinhos, mas eu acho que isso é para uma vida toda, ou talvez para várias. Tá bom? O meu muito obrigado. Agora eu quero chamar a nossa irmã